Eu vou fazer aqui uma análise do debate de ontem na Globo entre o Bolsonaro e o Lula, em que o Lula se revelou, como sempre, um candidato que é permeado por uma série de crises de ética que envolvem um passado recente, inclusive com prisão por mais de 500 dias do Lula, e de um Bolsonaro que tem problemas principalmente no período da pandemia, em que houve uma massificação de notícias em relação à vacina e que o Bolsonaro procura se esquivar de temas que digam respeito a esse período que morreu mais de 600 mil pessoas nesse período da pandemia. Para mim, o Bolsonaro, no que se refere ao debate em si, ele foi melhor, porque ele conseguiu responder as questões com mais objetividade e para aquilo que ele deseja, que é ganhar as eleições, ele me pareceu mais claro. O Lula, em alguns momentos, ele teve um pouco de, eu diria que um pouco de esquecimento com relação aos fatos do PT, porque o PT nunca se desculpou das situações que aconteceram. O PT nunca olhou para o seu passado e disse que houve realmente um período difícil de corrupção. E é óbvio, o Lula ele tem um passado difícil também com relação às denúncias na Petrobras e ao período que ele ficou preso. Isso para a sociedade em geral, essa marca do Lula ter ficado preso, dificilmente isso sai da cabeça do brasileiro. Mas eu quero dizer aqui mais uma coisa em relação ao Lula. Primeiro, o Bolsonaro disse que o Lula foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, essa expressão, do ponto de vista jurídico, ela é equivocada, porque descondenado nesse caso não foi. O Lula ele teve o seu processo anulado, o processo em que ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba e também confirmado pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e pelo Superior Tribunal de Justiça, por conta de um pressuposto processual, que é um dos requisitos para que o processo prossiga, que é justamente a competência, o juiz competente é aquele juiz que tem competência à luz da lei para julgar aquele processo. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência seria de Brasília e não de Curitiba. E também julgou o critério de imparcialidade do juiz Sérgio Moro, considerando parcial para julgar aquele caso, diante das notícias aí propagadas pelo Intercept Brasil, com relação às mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e os integrantes da Operação Lava Jato pelo Ministério Público Federal. Dentre eles, o Deltan Dallagnol, que ganhou para deputado federal. O próprio Sérgio Moro também foi eleito agora para senador pelo Paraná. Então, essa crise ética que ainda fica na cabeça do brasileiro, uma coisa precisa ser esclarecida. O Lula, o status jurídico dele hoje é inocente, né? Ele não foi absolvido de processo algum com relação à Petrobras, né? Obviamente, ele teve esse processo lá em Curitiba e o processo dele foi anulado. Outros processos em que tiveram denúncias, ele foi absolvido, só que esse em específico ele não foi absolvido. O processo foi anulado. O processo anulado torna o Lula novamente inocente à luz da Constituição Federal, porque a Constituição exige o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, justamente para considerar alguém culpado e assim prendê-lo, tá? Por que o Lula foi preso? Por que o Lula ficou 500 dias na prisão? O Supremo Tribunal Federal passou por uma fase de transição com relação ao entendimento sobre a prisão após a segunda instância. E no período do Lula, a composição do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, entendia que era possível prender condenados após a condenação em segunda instância. Por isso que ele foi preso.
Mas esse entendimento mudou, e aí o Lula acabou sendo solto, bem antes até da questão do processo dele ter sido anulado. E aí ele enfim, agora ele está disputando as eleições novamente. Então, à luz do direito, o Lula ele tem o status jurídico de inocente, tá? Mas, como eu disse, essa imagem do Lula sendo preso não saiu da cabeça de boa parte dos brasileiros. Por isso que ainda boa parte dos brasileiros vota no Bolsonaro. E o Bolsonaro tem esse momento difícil também da pandemia, que ele teve que gerir um país com crise de empregabilidade, com crise econômico-financeira, crise com relação às vacinas e uma série de outros problemas que ocorreram nesse período. A questão de Manaus, em que houve o envio tardio de oxigênio, um problema com a gestão também de envio do oxigênio para Manaus, uma série de ministros da saúde que foram demitidos do cargo, o próprio juiz Sérgio Moro, que saiu do Ministério da Justiça fazendo a acusação de que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, e também a questão do próprio Ministério da Saúde, que passou por uma série de ministros, e muitos ali tendo uma posição diferente do presidente, que buscava alternativas em relação à vacina, propagando notícias com relação a alguns remédios esses que não haviam eficácia comprovada contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, e ele teve esses problemas, né? Por isso que eu acredito que, do ponto de vista ali do debate, no debate o Bolsonaro foi melhor, mas ambos têm problemas, e aí fica ao nosso critério, né, decidir aquilo que vai ser melhor para o nosso país. É importante a gente votar, e votar com consciência, com aquilo que a gente acredita, os nossos princípios, valores, e seguir em frente. E o país ele tem que ter um norte de paz, de tranquilidade, acabar com essa situação de familiar brigando com familiar por causa de político, amigo brigando com amigo por causa de político. A gente tem que seguir a nossa vida em frente, né? Vota, e aí a gente vê o que vai acontecer. Tá bom? Esse é o vídeo que eu deixo aqui. Um bom final de semana para todos.